Boa noite. Aqui nós estamos para dar continuidade, ao nosso ensinamento acerca do livro de Salmos. E, como todos os dias, nós hoje vamos ter um novo entendimento, com a experiência de Davi. Ele vai nos ensinar grandes coisas no nome de Jesus. Pai, neste momento eu te peço, abra o nosso entendimento, pois nós precisamos, Pai, abrir o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, para cumprir, Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos continuar aqui no Salmos 36. Aqui no Salmos 36, o título dele diz assim: A malícia dos ímpios. Nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. E aí ele começa: A prevaricação do ímpio, fala do íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até a sua iniquidade se mostre detestável. A palavra da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe em caminhos que não é bom. Não aborrecem o mal. Aqui, Davi está relatando como é o ímpio. O ímpio ele não aborrece o mal. O ímpio ele não se incomoda de fazer as coisas erradas. No pensamento do ímpio, aquilo é o certo. Ele maquina o mal na cama, quando ele está dormindo, ele fica pensando, planejando, de que maneira ele vai fazer algo para o seu próprio benefício, porque aqui diz que ele lisonjeia até a sua iniquidade, ou seja, nossa, hoje, amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer isso, nossa, e vai ser o máximo, vai ser demais, ou seja, ele mesmo acha tão bom, tão lindo, tão grande a maldade a qual ele está planejando à noite. Que triste, Uma pessoa assim é uma pessoa que ela não conhece a Cristo. Nós entendemos que ela é uma pessoa incrédula, ela não crê. Mas nós não podemos dizer que ela não crê por não ter ouvido o Evangelho, nós não podemos fazer suposições. O fato é que um incrédulo, quando ele conhece a palavra de Deus, há uma possibilidade dele se converter por não conhecer, porque sabemos que é muito mais difícil um desviado voltar para a casa do Pai do que um incrédulo se converter. Então, quando a gente vê, quando a gente lê e entende, que toda essa prevaricação, tudo isso que o ímpio faz, é por falta de conhecer a Deus, por falta de conhecer, aprender e praticar a palavra de Deus. Aí continua assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, ou seja, a misericórdia de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus, ela chega até nas nuvens. Quem consegue chegar nas nuvens? Só a misericórdia de Deus. Aí ele continua: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. A misericórdia de Deus é tão grande e é por causa dela que nós não somos destruídos.
É por causa da misericórdia de Deus que nós estamos vivos? É por causa da misericórdia de Deus que o Senhor tem nos sustentado? É por causa da misericórdia de Deus que todos os animais estão vivos? É por causa da misericórdia de Deus que hoje nós estamos aqui, para agradecê-lo pela sua misericórdia. E aí ele continua: quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Entenda? Todo aquele que está à sombra das asas de Deus, ele vai ali recolher a bondade de Deus para ele. Ele vai ali aprender o que é a bondade de Deus. E quando nós aprendemos o que é bondade, pode ter certeza que nós vamos querer ensinar a bondade de Deus para o nosso próximo. E aí continua: eles se fartarão da gordura da casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Entenda? Tudo que há de bom embaixo das asas do Senhor, quando você se abriga nela, você irá tomar posse. Deus, ele irá te dar. Porque você está se guardando, porque você está se prevenindo, porque você está ali se escondendo embaixo das asas dele. E ele fala que ali embaixo das asas dele é o nosso lugar seguro. Seguro porque ali ele irá nos alimentar, ali ele irá nos fortalecer, ali ele irá nos vivificar, ali ele irá nos transformar se preciso for. Ali ele fará tudo o que for preciso para mim e para você, para que nós possamos adorá-lo, servi-lo, agradecê-lo e engrandecê-lo, porque o único que tem que crescer na nossa vida, no nosso interior, é Deus. Entenda que Deus ele cresce no interior e o exterior nosso é o que aparece. Mas quem está crescendo é Deus. Deus, ele é espírito. Eu sou o corpo, mas Deus é espírito e ele que precisa crescer. E eu diminuir. Mas nós precisamos entender esse crescer e esse diminuir, porque tem muitas pessoas com um pensamento errado. Tem pessoas achando que ela precisa ser miserável para que Deus cresça nela. Entenda, miserável nós já somos. Acabamos de ler que é por causa da misericórdia, ou seja, somos miseráveis, pobres, miseráveis. E isso não significa que nós temos que ser miseráveis na rua. Isso não significa que nós precisamos demonstrar miséria. Não. Isso significa que nós somos miseráveis e dependentes de Deus. Mas Deus, ele não é um corpo. Ele precisa de um corpo para usar. Ele precisa de uma pessoa disposta a deixar os seus planos, a deixar os seus sonhos, a deixar tudo aquilo que ela um dia pode ter pensado, sonhado, imaginado para a vida dela e querer abraçar, grudar e caminhar com o plano que Deus tem para essa pessoa. E quando você faz isso, a recompensa, né, é o crescimento do ser humano, do corpo do ser humano, do nome do ser humano. Mas entenda, a honra e a glória é de Deus. Quem cresceu foi Deus. Quem diminuiu por dentro fomos nós, porque Deus é espírito e Ele quer que a nossa alma se cale, porque a nossa alma ela quer muitas coisas. A nossa alma, ela anseia por muitas coisas, ela tem muitos planos, ela tem muitos sonhos, ela quer se realizar, ela quer muitas coisas, sabe? E é essa a alma que tem que ser diminuída. Essa alma não é vista, ela é vivida, ela é sentida. Entenda, dentro de nós há uma luta, uma guerra constante.
entre a nossa alma e o nosso espírito. Buscamos para que o nosso espírito obedeça a Deus. Mas entenda, a nossa alma quer fazer os prazeres da carne, do mundo, as concupiscências do mundo. Por isso, aqui no início do texto, fala que o ímpio, ele trama o mal, ele faz coisas más, ele faz coisas erradas e ele não se importa. Por quê? Porque para ele aquilo é natural, aquilo está certo. Entenda que nós que não queremos mais que a nossa alma mande, mas sim o nosso espírito. Queremos que o nosso espírito se junte com o Espírito Santo de Deus. Haverá uma guerra constante dentro de nós, onde a nossa alma quer ditar as regras. E nós precisamos buscar em Deus, nos consagrar, orar, jejuar, clamar o poder de Deus para que o Espírito dele cresça. Entenda que o Espírito de Deus, quando ele cresce dentro de mim, eu quero buscar as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, mas quando eu faço, o nome que aparece é o meu. A honra e a glória é de Deus, porque é Ele que está crescendo dentro de mim. Porque dentro de mim mesmo, eu sou uma pobre miserável. E Deus sabe disso. E quando nós reconhecemos isso na presença dEle, em oração, não é, né, Berlinda? Nós não vamos gritar, eu sou pobre, miserável, pecador, para todos dizerem isso para nós. Quem precisamos dizer isso somos nós. Para Deus, é só para Ele que nós precisamos nos humilhar. Porque Ele fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Entenda, a humilhação do ser humano não é diante das pessoas. A humilhação do ser humano é debaixo da potente mão de Deus, é aqui, debaixo dessas asas de Deus. É aqui que Ele nos deixa seguro, é aqui que Ele nos protege, é aqui que Ele nos guarda, é aqui que Ele dá a gordura a qual nós precisamos para nos fartarmos. Por quê? Porque nós estamos indo à fonte, que é Deus. Mas há pessoas que ela está tendo uma concepção muito errônea. Entenda que a palavra de Deus, ela diz que o povo de Deus, ele sofre. E ele sofre porque falta entendimento. O entendimento que falta é o entendimento do Espírito. Né? Nós sabemos que a única maneira de nós falarmos diretamente com Deus é através da oração. Nós falamos com Deus através da oração. E nós diminuímos a nossa alma através do jejum. A nossa alma que quer gritar as coisas mundanas, que quer fazer as concupiscências da carne, você só consegue calar ela com jejum. Por quê? Porque quando você jejua, você demonstra que você não quer que ela fale. Como que a nossa carne fala? Com ira, contenda, com vontade de comer, que é a gula. Entenda, a partir do momento que nós não temos o domínio, né, de nos alimentar na hora que nós queremos, não na hora que o nosso corpo quer. Ah, porque os médicos dizem que devemos nos alimentar a cada 3 horas. Ótimo. Mas quem coloca essas 3 horas sou eu. Deus, lá no Jardim do Éden, ele disse, dominai. Eu e você somos nós quem precisamos dominar. Não, mas eu já domino, eu domino tudo lá no meu trabalho, eu domino lá na minha casa, eu domino lá. Não é essa dominação que ele está dizendo. O primeiro domínio que eu e você precisamos ter é sobre nós mesmos. O primeiro domínio que eu preciso ter não é sobre as pessoas, sobre mim. É sobre mim que eu preciso dominar. Eu preciso dominar a minha carne. Eu preciso dominar os desejos que ela tem.
Eu preciso entender que a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o meu remédio. Entenda, não estou aqui dizendo que a gente não precisa buscar um médico, que a gente não precisa buscar um remédio, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas olham para você e elas te dão um laudo, e muitas vezes você pega aquele laudo para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me vi nessa situação, né? Após entender que o que Deus queria de mim era jejum e oração, né? Perdi muito peso, é natural quando você jejuma. Fui até ao médico, porque estavam muitas pessoas dizendo para mim que eu estava muito magra, então eu falei, Senhor, eu vou até o médico, porque eu preciso, né? Se houver uma moléstia no meu corpo, eu preciso identificá-la e cuidar dela, porque o Senhor usa corpo vivo, corpo morto não serve para nada. Eu fui até o médico, falei para a doutora, ela disse, olha, se a senhora fez um tempo tão grande de jejum, é totalmente normal que a senhora perdesse peso. A senhora eliminou todas as gorduras que estavam em excesso no seu corpo, porque a senhora comeu pouco e eliminou normalmente, como se elimina diariamente. A senhora está bem. Fiz exames, todos deram ótimos. Fiz até exame cardíaco, todos deram ótimo, entenda. Mas pessoas olhavam para mim e diziam, você está bem? Você emagreceu tanto? Entenda, não receba laudos de pessoas que disseram algo para você. Esteja debaixo das asas do Senhor. Eu sabia que eu estava bem, minha alma estava bem, eu tinha certeza do que Deus estava falando para mim. Mas eu só consegui ter essa certeza após ir para os pés do Senhor e pedir para Ele, Senhor, me ensina. O que eu tenho que fazer para eu conseguir ouvir a voz do Senhor e não da minha alma? E Ele me disse, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Jejue, quebre sua carne. E foi o que eu fiz. Não tenho dúvida do que Deus fala para mim em nenhum momento. Para que eu e você consigamos ouvir a voz de Deus, dominar, não as pessoas, dominar nós, dominar a nossa alma. É só nós pedirmos para Deus e Ele nos ensina tudo. Cada um tem que pedir e buscar de Deus. Entenda o meu exemplo? Ele é só para que você tenha ânimo, força, sabedoria para pedir para Deus falar com você. De que maneira você precisa fazer. Porque há pessoas que têm alguns distúrbios, alguns problemas, e essas pessoas elas precisam ser orientadas e direcionadas para fazer um jejum, porque sacrifício de tolo Deus não recebe. E depois não podemos colocar a culpa nele. Tudo que nós vamos fazer tem que ser com a direção de Deus. E aí ele continua assim, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Entende a tua benignidade. Entende a tua benignidade sobre os que conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Entenda, ele pede para que os soberbos não venham até ele, né? Ele pede para que a benignidade, a bondade de Deus venha. Quando buscamos, nós encontramos. O soberbo, ele acha que ele consegue alguma coisa, ele pode alguma coisa, ele faz alguma coisa. Nós não podemos nada. Somos pobres, pecadores, miseráveis, dependentes de Deus. Durante o dia, nós precisamos falar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e dizer que é por isso que nós estamos vivos e por isso que nós estamos aqui. Mas entenda, à noite é um período ao qual você precisa repor tudo isso. Buscar, orar, clamar, pedir ajuda de Deus para que no outro dia você esteja cheia novamente.
E muitas vezes, né, você vai precisar fazer jejum à noite, para que de dia você consiga suprir a necessidade do seu corpo. E para que de dia você consiga suprir as necessidades das pessoas que Deus vai mandar até você, para você ajudar. Porque quando a gente busca, é para ser cheio. E quando nós somos cheios, é para distribuir. Não podemos ser egoístas. Por isso ele pede aqui, para que pessoas soberbas, né? Ele diz soberbas, vamos lá. Entenda a tua benignidade sobre os que conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. Né? Que Deus ele possa me livrar da soberba. Né? Que Deus ele possa me livrar de pensar que em algum momento eu posso fazer agora de dia, agora à noite eu vou chegar em casa, só vou deitar e vou dormir, amanhã eu posso fazer de novo. Não. Nós temos que nos encher para distribuir. Pessoas vão vir atrás da gente, vão nos procurar, e quando elas não nos procurar, Deus vai nos enviar até essas pessoas para que nós compartilhemos aquilo que nós buscamos. Todos os dias precisamos buscar mais. A direção quem dá é Deus, mas a busca quem tem que fazer somos nós. Então, nós não podemos dizer, né? Não, eu só tenho que ficar me chamando de miserável o tempo inteiro, porque eu sou um miserável, eu tenho que viver miseravelmente, não. Eu não posso dizer, deixar as pessoas dizerem, lá, ó, foi a Eliane que fez. Por que não pode deixar? A Eliane fez por intermédio de Deus. É assim que elas têm que dizer. Assim que nós temos que ensinar, né? Olha, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, assim que nós temos que ser apontados. Homem e mulheres de Deus, mas nós temos nome. E esse nome vai ser dito, esse nome vai ser usado. E Deus vai se alegrar, dizer, foi eu que fiz. E nós também vamos nos alegrar em saber que somos propriedades privada dele. Aí aqui finaliza assim, ali caem os obreiros da iniquidade. Cairão e não se poderão se levantar. Entenda. Se deixarmos a soberba entrar, se deixarmos de buscar, qualquer obreiro pode cair. Qualquer homem e mulher de Deus que faz a obra de Deus é um obreiro do Senhor. Se nós não buscarmos, se deixarmos a soberba entrar, nós caímos. Nós não podemos cair. Se cairmos, é claro, sabemos que nós temos um Deus e nós pedimos perdão e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas todos os dias nós precisamos vigiar para que a soberba não entre, para que nós não caímos. Porque se cairmos, quantos são aqueles que irão cair junto com a gente? Por quê? Porque no outro dia você precisava ajudar algumas pessoas e quando você não ajuda aquelas pessoas se afundam cada vez mais. Nós precisamos ter um pensamento não egoísta. Estamos buscando não para nós. Estamos buscando para ajudar o próximo e para a honra e glória de Deus. Então não se importe com o que os outros vão dizer para você. Não se grude a laudos que pessoas podem te dizer. Acredite, você está debaixo das asas de Deus e ali você está segura. Ali você vai receber toda a gordura que você precisa. Ali você vai beber toda a água que você precisa. Ali vai ser sustentado tu e a tua casa. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Tu és um Deus tão lindo. Um Deus que protege, que guarda, que zela. Oh, meu Deus. Um Deus que não nos aponta. Um Deus que olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Oh, Pai, ajude essas pessoas, Senhor, que não conhecem o Teu nome. Ajude essas pessoas, Pai, que vivem incredulamente, sem crer. Oh, Deus, nos conduza até essas pessoas. Nos ajude a abrir os olhos e o entendimento dessas pessoas, oh, Pai.
E que a cada dia, Senhor, o Senhor possa crescer dentro de nós e que a cada dia nós possamos avançar com a obra do Senhor como homens e mulheres de Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!